Bom dia, bom dia, bom dia, meus guerreiros e minhas guerreiras. Tudo bem com vocês? Pessoal, essa semana eu ouvi falar e vi algumas pessoas também colocarem aqui no YouTube sobre uma nova regra do Airbnb proibido no mundo, né? Então, cidades como Nova York, Califórnia, Barcelona, o Airbnb foi proibido, né? Isso me assustou bastante. Eu fiquei realmente preocupado e decidi gravar esse vídeo. Queria comentar um pouco e falar um pouco sobre esse assunto com vocês. Mas antes, eu aprendi isso há pouco tempo. Por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um joinha aí, que isso vai chegar, esse material vai chegar a mais pessoas vão poder escutar e compartilhar as ideias, tá bom? Enfim, vamos lá. Realmente, eu fui pesquisar, fui entender se isso era real. E é real, sim, o Airbnb foi proibido em algumas cidades do mundo. Isso não chegou ainda no Brasil, então não é uma realidade aqui no Brasil, mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Eu tenho dois apartamentos no Airbnb operando desde o final do ano passado, no interior de São Paulo. Tem um apartamento que eu comprei em São Paulo que fica pronto agora em dezembro, e eu acabei de arrematar um apartamento em leilão, né? Que eu também, a ideia era ou vender ou colocar no Airbnb. E isso me preocupou bastante, eu fui atrás desse assunto para entender um pouco melhor. Enfim, não é o fim do mundo. O imóvel em si é um bom investimento, né? Então, se a gente for comparar com uma lavanderia self-service, pô, beleza, eu abri uma lavanderia, investi numa lavanderia self-service, num ponto, numa localização boa. Mudou alguma coisa naquele ponto. O tráfego de pessoas, o tráfego de carros não passa mais por ali. O que vai acontecer com a minha lavanderia? Eu vou quebrar. O que eu vou fazer? Vou fechar. O máximo que eu consigo fazer ali é vender as máquinas a 50% do valor que eu comprei. Pô, abri uma cafeteria, uma franquia de cafeteria, o negócio não deu certo. O que vai acontecer comigo? Eu vou perder o investimento. Imóvel não, gente. A gente faz um bom investimento quando a gente compra um imóvel. Se a gente não colocar no Airbnb, vamos alugar. Então vamos alugar ele de maneira convencional. Vai perder um pouquinho? Vai, mas vamos alugar. Vamos vender. Vende o imóvel. Já valorizou, é um patrimônio que valoriza. E imóvel é uma coisa assertiva quando a gente vai pensar em relação a investimento. Então não é o fim do mundo. O que acontece? O Airbnb, pelo que eu li, pelo que eu estudei um pouco sobre esse assunto, está tendo essa divergência nesses países onde foi proibido em prédios residenciais. Então não está podendo fazer Airbnb em prédios residenciais, tá? Só se você morar no prédio e aí você quer alocar um quarto, aí você pode, mas tem que entrar ali com uma ação. Enfim, é uma coisa burocrática, é um processo um pouco mais burocrático para você conseguir locar pelo Airbnb, se caso você morar. Se você tiver um, dois, três, quatro, como é o meu caso aqui, se essa lei viesse para o Brasil, eu não conseguiria mais trabalhar com Airbnb. Porém, todavia, no que eu consegui estudar, no que eu consegui de material para trazer aqui para vocês, quando é flat, então tá aí a sugestão que eu queria dar para vocês, e por incrível que pareça, graças a Deus, os meus dois imóveis aqui no interior de São Paulo estão em prédios que são flat, aí pode, porque eles são considerados comercial, tá? Então essa lei que tá em vigor lá fora, para flat, ela é mais flexível, você consegue fazer o Airbnb. Então, a dica que eu queria dar e deixar aqui para vocês, se vocês ainda não têm o Airbnb, né, se vocês estão pensando, estão planejando para comprar o primeiro imóvel para fazer Airbnb, procure na sua cidade os lugares que são flat. E claro, né, procura os lugares que são flat, procura que eu sempre falo, né, uma boa localização. Tenta entender com o síndico no estatuto do prédio se é permitido fazer o Airbnb, tá? Porque aí é uma saída. O flat, sim, pelo menos em outros países, né? Se a lei for replicada aqui para o Brasil, pelo menos em outros países onde é flat, onde tem flat, você consegue fazer seu Airbnb, tá? É uma, é uma, é uma, é uma saída que a gente tem, né? Para a gente continuar nesse mercado. É claro que, entre aspas aqui, se vier essa lei para o Brasil, tá? Essa lei, de novo, não existe aqui no país ainda. Existe alguma coisa no STJ ali, pelo que eu li também, né? Tramitando para proibir o Airbnb, mas isso não aconteceu, né? Eu acho que isso não vai acontecer.
Porque nos países e nas cidades onde eu falei, Nova York, Califórnia, Barcelona, o preço do hotel foi lá para cima, né? Porque o Airbnb ele acaba equilibrando o preço um pouco, né? Geralmente o Airbnb a gente cobra um pouco mais barato, os hotéis acabam abaixando o preço também, né? E isso é bom, né, para o hóspede ali que quer ficar por tempo, por locação temporária, que é o nosso caso aqui no Airbnb, tá? É isso que eu queria deixar para vocês. Calma, não veio para o Brasil ainda, é uma lei que não está acontecendo aqui, não está em vigor no Brasil, mas a gente tem que ficar atento, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vai procurar entender um pouco mais. Vai para a internet aí, procura entender um pouco mais sobre essa lei, procura entender um pouco mais sobre o que pode acontecer aqui no Brasil, tá bom? Um abraço.